E aí, tudo bem? Bem-vindos de volta ao Reafogado. Hoje a gente vai continuar falando sobre a abertura italiana. Vamos falar da principal variante nessa abertura, a que basicamente nomeia ela, que é a Gioco Piano, que vem do italiano. Esse nome quer dizer jogo calmo, um jogo tranquilo. E a gente vai ver o motivo desse nome já já. Então, começando da italiana, essa abertura vem de peão rei, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4 é o lance que marca a abertura italiana. Aqui o preto joga bispo C5, seguindo o desenvolvimento simetricamente, e a gente joga C3. O lance que é característico da posição, é o lance que nomeia o Gioco Piano, né? Então, esse lance, qual é a ideia? Ele prepara o avanço com D4, certo? A ideia aqui é preparar com esse peão e não desenvolver o cavalo para C3, para que com D4, se ele toma com o peão de E, a gente pode recapturar e construir aquele centro que a gente sabe que representa uma vantagem, né? Ter os dois peões no centro em D4 e em E4. Então, a partir daqui a gente vai ver três possibilidades diferentes, né? Aqui o único lance para o preto é desenvolver o cavalo, basicamente, e atacar E4. E a gente vai ver três possibilidades de seguir o jogo que o branco tem. Uma delas é o Gioco Pianissimo, o jogo muito calmo, muito tranquilo, que é com esse lance D3. Essa é a variante principal da italiana, essa é uma das maneiras de desenvolver mais comum e que tem mais partidas jogadas a partir dessa posição. Então a gente vai dar bastante ênfase a essa porque ela é a variante principal. Mas a gente vai ver outros dois lances também, que são o ataque Bird com B4, expandindo no flanco para atacar o bispo de C5, e a outra variante é o ataque do centro com D4, certo? Então essas são as três linhas que a gente vai ver hoje. Vamos começar pelo ataque Bird, porque esse é o menos comum e também é o menos recomendado por mim particularmente, porque a linha que a gente vai ver, se o preto joga corretamente, representa uma vantagem para ele, o que a gente não quer que aconteça, né? Em jogos clássicos, em aberturas clássicas como essa, o branco sempre deve ter uma pequena vantagem se ele joga precisamente. Mas vamos lá, se você quer jogar isso, a resposta correta que você deve esperar do preto aqui deve ser voltar o bispo para B6. Depois D3, você precisa defender o peão de E4 que estava sendo atacado pelo cavalo. D6, solidificando, preparando para fazer o roque. A4 com a ideia de tentar encurralar o bispo aqui, que está em B6. Se a gente joga A5, o bispo fica sem quadrados, né? Mas o preto não vai permitir isso, ele vai jogar A5 ele mesmo. A melhor tentativa aqui seria continuar expandindo e atacar o cavalo, mas esse lance acaba ajudando um pouco o preto até, né? Porque quando a gente força o cavalo a mover para E7, a gente vai ver que na italiana o preto já tem essas ideias de desenvolver de volta para E7 e aí colocar em G6. Então, com esse lance, você está basicamente empurrando o cavalo para onde ele quer ir nessas posições, né? A gente continua com o roque, o preto faz o roque também, cavalo B para D2, seguindo aquelas mesmas ideias de reposicionar o cavalo para F1 e depois para G3. A gente vai ver esses temas, essas ideias na abertura quando a gente for ver a variante principal, o Gioco Pianissimo com G3. Cavalo G6, como eu falei, o preto queria remanejar o cavalo dessa forma, torre 1, desenvolvendo normalmente. E aqui a gente chega numa posição que é melhor para o preto, né? Porque até o computador vai concordar que a avaliação aqui é menos 0,2, então é um pouquinho de nada melhor, mas não é isso que a gente quer numa abertura clássica como essa de brancas, né? Então o B4 fica como uma linha alternativa se você quiser experimentar ou jogar no controle de tempo mais rápido, talvez tentar confundir seu oponente que está esperando o D3 ou D4. Então, depois de cavalo F6, a linha que eu recomendo para você jogar é jogar com D3 ou com D4. Os dois lances são válidos e levam a posições um pouco diferentes, como a gente vai ver. Então vamos ver D4 agora, que é o ataque do centro, é a segunda mais popular também, perdendo para Gioco Pianissimo. Então depois de D4 aqui, a posição do preto é forçada a capturar, né? Porque o bispo está atacado, o peão está atacado, o melhor lance é capturar em D4, e depois que a gente recaptura, parece que a gente alcançou o nosso objetivo de construir aquele centro com os peões em D4 e E4 e o branco já está melhor, né? Mas aí, ao socorro, vem esse lance bispo B4 do preto,
porque move o bispo do ataque com cheque e logo em seguida ele vai começar a tentar desconstruir esse centro que a gente formou aqui. Então, a partir daqui, o principal lance é bispo para D2, contrapondo esse bispo que está aqui em B4 e oferecendo o peão que está em E4. Então, esse é o motivo pelo qual eu não recomendo essa linha específica com o bispo D2, porque o preto pode tomar em E4, o peão está realmente indefeso aqui. Não que você vá perder o peão, tem como recuperá-lo taticamente, mas mesmo assim, mesmo que você recupere o peão, a gente vai chegar numa posição bastante morta, então você está meio que dando a opção para o seu adversário de pretas aqui de equalizar com a sequência forçada e chegar numa posição de final equilibrada, onde o branco não tem muita chance de ganhar, nem o preto. Então, se você tem ambições de ganhar a partir dessas posições, eu não recomendo essa linha. Então vamos ver o que acontece, ó, para mostrar o que eu estou dizendo. Se o preto decide capturar em E4, ele ganha um peão, mas a gente recupera esse peão da seguinte forma. A gente precisa tomar o bispo em B4, depois que ele toma de cavalo, a gente sacrifica o nosso bispo em F7 para atrair o rei dele para F7. E agora dama B3 é cheque e ataca o cavalo que está em B4 ao mesmo tempo. Depois que ele move o rei, a gente toma o cavalo. O melhor lance aqui seria bloquear, a gente não tem nada mais produtivo para fazer do que trocar as damas. Aí a partir daqui a gente pode fazer o roque. O preto perde o direito de fazer o roque, mas isso não é tão relevante numa posição que já está aproximando um final como essa. E ele já vai centralizar a torre e mover o rei dele para o cantinho logo em seguida também. Então, se a gente tentar cravar o cavalo, logo depois ele vai mover o rei e defender o cavalo ao mesmo tempo. Então, a gente chega numa posição que é bastante calma nesse sentido, né? Nenhum dos dois lados tem muitos prospectos de ganhar a partir daqui. Por isso eu não recomendo isso com as brancas. Lá atrás, não permitir esse lance, cavalo toma D4 depois de jogar bispo D2, né? O lance que as pretas tendem a jogar aqui, que é o lance mais comum, não é tomar em E4, é tomar o bispo que está em D2. Mas você tem que estar consciente do fato de que você está permitindo essa variante com o cavalo toma E4 a partir dessa posição se você joga bispo para D2, certo? Mas vamos ver o que acontece nas linhas mais comuns, que são tomando o bispo. Então, bispo toma D2, a gente recaptura de cavalo e ao mesmo tempo defende E4 agora. D5, como eu falei, o preto precisa tentar desconstruir esse centro, senão ele não tem chance de equalizar nessa posição. A nossa melhor tentativa é capturar e depois que ele recaptura de cavalo, tentar aumentar a pressão no cavalo em D5 dessa forma com dama B3. Mas aqui vem uma sequência que até em partidas de alto nível já chegou a levar um empate por repetição tripla. Porque o preto tem esse lance chato, cavalo A5 atacando o bispo e a dama ao mesmo tempo. Então não dá para tomar o cavalo, mesmo que ele esteja atacado duas vezes e defendido uma só. Se a gente toma, ele toma a dama e sai ganhando material. Então a melhor tentativa aqui é jogar dama A4 cheque para tentar mover a dama do ataque com cheque. Mas aí ele volta o cavalo para bloquear. E a gente não tem nada mais produtivo para fazer do que voltar a dama para B3 para atacar de novo. E aí ele volta o cavalo para 5 para atacar a dama e aí a gente chega nessa repetição aqui. Então, se o preto quiser um empate, ele pode jogar cavalo A5 e a gente não tem nada melhor para fazer do que ficar jogando dama A5 para dar esse cheque e depois voltar a dama A4 e depois voltar a dama para B3, né? Então, esse é outro motivo pelo qual eu não recomendo essa linha, no sentido de se você está procurando uma vitória com as brancas a partir dessas posições, o que provavelmente é o caso. O lance que o preto poderia jogar a partir daqui, se ele não quer o empate, ele poderia jogar o cavalo para E7 agora para defender esse cavalo de outra forma e evitar essa repetição. A gente faz o roque, ele faz o roque, torre F para E1, cavalo E4, dama para B6 oferecendo uma troca. Essas posições não tem muitas chances de novo, então a gente chega numa posição que a avaliação aqui é mais ponto 4, o branco está um pouco melhor, só que se você quer jogar esse tipo de posição, você poderia jogar essa linha, mas você ia ter que esperar que o seu oponente colabore nesse sentido, né? Porque como eu falei, a partir do momento em que a gente joga a dama para B3, ele não precisa voltar o cavalo para E7. Tá? Essas linhas onde o branco está um pouco melhor acontecem se ele volta o cavalo para E7. Então se o preto não quer ceder uma vantagem, ele joga o cavalo para E5. Certo? E a gente não tem nada melhor para fazer do que repetir. Depois de cavalo para A5, a gente joga dama A4. Se ele tenta bloquear de outra forma, por exemplo, essa linha aqui já é muito melhor para o branco a partir de agora, porque essa é uma iniciativa gratuita. A gente toma o cavalo,
Depois que ele toma, a gente pode fazer o roque, tá ameaçando torre para E1. Ele precisa fazer o roque também, a gente joga torre E1. Agora eu tô ameaçando torre para E5, atacando a dama e fazendo um raio-x no cavalo que tá atrás. Então B6 precisa ser jogado para defender o cavalo antes desse ataque acontecer. A gente joga a torre E5 da mesma forma, depois que ele move a dama, a gente pode trazer a outra torre para cá, o cavalo pode vir para cá atacando a dama. Então essas posições são melhores para o branco, só que o preto não precisa fazer isso de novo. Você não pode contar com o seu oponente para elaborar com você, né? Então, se depois de dama A4 ele joga C6, ok, você tá melhor. Mas e se ele volta o cavalo para C6 e você tem que repetir, basicamente? Se você não repetir, aí ele toma o bispo, depois que você mover a dama, e você acabou de perder o bispo italiano, que é a melhor peça na abertura italiana, né? Então, eu não recomendo essas linhas por esses motivos. Depois de bispo B4, eu recomendo que você jogue o cavalo para C3, autocravando e oferecendo esse cavalo que está em E4 aqui, entrando em linhas, esse bispo em E4, o peão em E4, falei o nome de todas as peças, exceto a peça que estava em E4. Entrando em linhas de ataque greco, que é uma abertura que a gente vai ver em outro vídeo, em detalhes. A gente está sacrificando material aqui para ter um ataque muito forte e chance de ganhar rápido de novo, do jeito que a gente viu nos últimos 2 vídeos de abertura, tá? Então vamos voltar. A gente viu a abertura Bird e o ataque do centro, né, com B4 e com D4. Agora vamos para a linha principal, que é a que importa nessas posições, que é D3, o jogo extremamente calmo, o jogo pianíssimo, simplesmente defendendo o peão que está em E4. A partir daqui, existem alguns temas, algumas ideias que ambos os lados tentam executar, que são importantes que você entenda realmente para poder jogar essas posições corretamente. Então, esse tipo de jogo, essa abertura, ela não trata exatamente de sequências específicas de movimentos que precisam ser memorizados e precisam ser jogados na ordem exata. Tem outras aberturas que são assim, que é importante você conhecer cada lance em cada variante e jogar eles precisamente. Mas esse Gioco Pianissimo é um jogo muito mais de ideias do que de ordem específica de lances. As nossas ideias aqui são o que importam, o que a gente quer tentar construir e fazer, quais avanços a gente quer fazer, onde posicionar cada peça, qual o papel que cada uma delas executa. E é isso que a gente vai estar tentando entender nessa parte do vídeo para poder jogar essas posições corretamente de brancas e de pretas. Então, ok, D3 é o lance que a gente joga para defender o peão e preparar o avanço com D4 de um modo um pouco mais lento. Como a gente falou, D4 a partir daqui é um lance, certo? Jogar D4 imediatamente é um lance, mas leva aquelas posições bastante empatadas, com poucas chances de vitória para ambos os lados, ou até aquela repetição que a gente viu. Por mais que D4 pareça um lance mais agressivo, na verdade ele leva a posições bem mais equilibradas do que D3. D3 tem uma chance de vitória muito maior para o branco, por assim dizer. Então por isso esse lance é recomendado nesse sentido, por mais que ele pareça mais lento. Se você quer jogar D4, joga D4 para depois jogar cavalo C3 e o ataque greco, é a minha recomendação. Mas vamos ver o que acontece em E3. A melhor continuação aqui é D6 para defender o peão e preparar a manobra desse cavalo aqui, porque esse cavalo não quer ficar atrelado à defesa de E5 para sempre, né? A gente quer eventualmente mover ele para G6, como eu falei. A gente faz o roque, o oponente pode jogar A6, que é uma ideia muito comum e bastante suave, assim, é uma ameaça suave para o preto que a gente tem que conhecer. Qual é a ideia de A6 nessa posição, né? Ele não poderia gastar esse tempo de modo mais produtivo, fazendo um roque, por exemplo? Então, esse lance vem com duas ideias, e são ideias bastante úteis, que justificam o tempo gasto com o peão de flanco aqui. Porque a primeira ideia é que a gente quer voltar esse bispo aqui para A7, onde ele vai estar seguro, guardado dentro da nossa posição com as pretas, e ele vai estar longe desse D4 com o tempo, certo? Então, se o bispo está em C5 e o branco joga D4, o D4 ameaça o bispo e a gente tem que tomar uma atitude imediata sobre isso. Mas se o bispo está em A7 e o branco joga D4, a gente pode ter um pouco mais de opções para lidar com esse avanço, né, com as pretas. Então essa é a primeira ideia, voltar o bispo para A7, dar esse quadrado de fuga aqui. A segunda ideia é uma ameaça de cavalo, que é a ameaça de jogar o cavalo para A5 nessa posição. Então, como a gente falou, o bispo italiano é a melhor peça que o branco tem na abertura italiana. Ele olha para F7, as maiores chances de ataque que o branco tem existem graças a esse bispo. Então essa é uma peça que a gente não quer perder por qualquer motivo, principalmente trocando ela pelo cavalo que está em C6. Então, depois que o preto joga A6,
ele está em algumas posições ameaçando o cavalo para A5, onde ele vai atacar o bispo, e o bispo não tem para onde fugir que evite a captura do cavalo, né? Se a gente volta para B3, ele toma da mesma forma. Então, em geral, quando o oponente joga A6, a nossa resposta vai ser voltar o bispo para B3, preventivamente, para que se ele joga cavalo A5 agora, por exemplo, a gente possa voltar o nosso bispo para C2 e guardar ele, reposicionar nessa outra diagonal, olhando para H7 agora, que vai ser outro ponto de ataque quando o preto fizer o roque, certo? Então, essa é uma nuance importante de entender. Com as pretas, jogue A6 para preparar um quadrado onde o seu bispo pode voltar e para ameaçar cavalo A5. E com as brancas, preste atenção se o preto está ameaçando o cavalo A5 para ganhar o seu bispo italiano. E se ele tiver, volta o bispo para B3 para, se ele atacar, você ter esse quadrado em C2. Aqui as pretas podem jogar preventivamente, como eu falei, o bispo de volta para A7 para que D4 não venha com o tempo e para que o bispo fique em segurança. Cavalo BD2, e aqui vem uma das ideias mais comuns, uma das ideias principais que você precisa conhecer para jogar esse tipo de posição, que é a ideia de reposicionar o cavalo da dama para a ala do rei, onde ele vai estar olhando para esse quadrado em F5. Então vamos lá. A partir daqui, a gente joga o cavalo para D2, para que quando a gente mova a torre para E1, que é um lance comum também, a gente mova depois o cavalo para F1, onde a torre estava, e a partir de F1 ele vai para E3 ou para G3, em ambos os casos, ele vai estar olhando para esse quadrado importante aqui, que é o de F5. Se o nosso cavalo consegue fazer essa jornada daqui para cá e para F5 e não é capturado, a gente tem uma grande vantagem no sentido de que essa peça vai ser extremamente forte na posição de ataque aqui. Um plano comum para você jogar de brancas nessas posições é mover o cavalo para um desses dois quadrados e ficar mirando F5 para, se o preto permitir, você colocar o seu cavalo lá, de modo que ele não possa ser capturado. E, igualmente, o preto também tem uma ideia de reposicionar esse cavalo movendo ele para E7, como eu falei, depois para G6, onde ele vai estar olhando para F4, que é o quadrado equivalente na perspectiva das pretas, né? E essa peça, de novo, vai ser extremamente forte. Então, esse é outro plano, outro tema muito comum que você precisa conhecer, essa manobra de cavalo, tanto com as pretas quanto com as brancas. Então, as pretas podem seguir fazendo roque a partir daqui. Existe um outro lance nessa posição, em vez de... O roque é o mais comum, mas também existe o lance cavalo G4, que é um pouco incomum, mas também deve ser levado em consideração, porque a partir dessas linhas, a gente pode expulsar o cavalo daqui, tá? Se você ver essa linha, você já sabe como responder. E o importante de se conhecer, a armadilha que você poderia cair, o motivo pelo qual eu estou mostrando essa linha, é esse lance H5, que parece um tanto estranho, né? Sacrificando a peça. Mas é um sacrifício que não pode ser aceito, então não caia nessa armadilha de brancas. Se nessa posição o oponente joga cavalo para G4, a gente pode jogar H3 para expulsar o cavalo, e se ele joga H5, a gente não pode tomar o cavalo, certo? Porque se a gente toma, aí abre a coluna H, se a gente não quiser perder o cavalo aqui, ele vai jogar dama H4, e como você evita esse checkmate, certo? Não dá pra evitar. Então, a partir daqui, se você não quiser perder imediatamente, você ia ter que permitir ele capturar o cavalo, aí ele recupera a peça que você ganhou, recupera a peça sacrificada e tem a coluna H para atacar, não tem nenhum motivo para permitir isso de brancas, né? Então, se ele joga H5, não toma o cavalo, joga o cavalo para C4. Essa é uma ideia alternativa. Então, depois de jogar o cavalo de B para D2, o plano principal é esse, indo para F1, G3 e F5. Mas um outro plano alternativo que você pode ter é de mover o cavalo, depois de ele ir para D2, mover para C4, onde ele olha para alguns quadrados centrais importantes aqui. Então, se o preto joga dessa maneira inconvencional, você já sabe como responder. A partir daqui, a linha poderia continuar com dama F6, por exemplo, tentando trazer outra peça para o ataque. D4, uma tática bastante comum, uma ideia bastante comum, é responder um ataque no flanco com um contra-ataque no centro. Então, o rei preto está aqui no centro e ele está tentando atacar na ala do rei da mesma forma, mesmo que não tenha feito roque. Então, a maneira de tentar punir isso é tentando abrir o centro. Ele poderia tomar, a gente toma e a posição continuaria a partir daqui para a vantagem do branco. Então vamos voltar. Depois de cavalo B para D2, o lance principal é roque. A gente pode jogar H3 para prevenir qualquer peça de chegar em D4. Uma alternativa que você tem de brancas nessa posição, em vez de H3,
é torre para E1, com a ideia de convidar uma peça preta para vir parar em G4, onde você vai poder jogar H3 com o tempo, tá? Essa seria uma maneira de tentar jogar de modo um pouco mais eficiente. Na minha análise inicial, eu cheguei à conclusão de que torre para E1 é um lance melhor do que H3 nessa posição. Mas quanto mais fundo eu olho essa linha, eu tendo a mudar de ideia nesse sentido, porque vamos ver o que acontece. Depois de torre para E1, o lance principal, como eu falei, é H3, mas se a gente joga torre E1 e permite o cavalo G4, ele está atacando F2 duas vezes. Ou a gente volta, e aí não faz muito sentido ter movido a torre para E1, ou a gente joga torre para E2 para manter a defesa lateral com a torre e manter ela na coluna E. Só que essa linha não é muito promissora para o branco, como eu falei, na minha análise mais aprofundada dá para perceber isso. Então o preto joga rei para H8, parece um lance estranho, mas a ideia é muito simples, a ideia é descravar esse peão aqui para ele poder jogar F5 e abrir a posição na ala do rei. A gente precisa expulsar esse cavalo daqui, se ele volta, a gente continua com a nossa manobra de cavalo de F1 para G3, F5, de novo ele moveu o rei para H8 exatamente com essa ideia. A gente pode tomar o cavalo H6, G toma H6, E toma F5, é a nossa melhor resposta, bispo toma F5. Infelizmente a gente tem que ajudar o preto a desenvolver dessa forma, não tem nada melhor para fazer. E bispo D5 seria a continuação a partir daqui, e nessa posição as pretas ganham 69% das partidas. Então, por mais que a avaliação do computador seja que essa é uma posição igual, o preto, na realidade, se dá muito bem nesse tipo de posição. Então, eu tentei analisar qual é o erro a partir daqui, porque as pretas se dão tão bem nessas posições. A minha conclusão foi que não tem como evitar essa linha depois de torre para E1, certo? Então, se você quer jogar esse lance, eu recomendo jogar H3 primeiro, evita qualquer coisa de acontecer em G4, e depois que o preto, por exemplo, pode responder simetricamente, aí a gente joga torre 1. Essa é uma variação melhorada daquela jogando torre 1 imediatamente e permitindo o cavalo para G4, na minha opinião. A partir daqui, o preto tem duas continuações comuns. Ele pode jogar cavalo para H5 com a ideia de acelerar esse processo de colocar um cavalo em F4, porque, como eu falei, o preto também tem esse sistema de mover o cavalo para E7, G6, depois F4. Então essa é uma variação, digamos, acelerada dessa mesma ideia, ele está tentando colocar o cavalo aqui imediatamente. Mas isso aqui não é nada que a gente tem que temer, né? Porque essas linhas não são tão boas para o preto quanto pode parecer. O único cuidado que a gente tem que tomar aqui é de não cair na armadilha de tomar o peão em E5, acreditando que isso é um ataque descoberto no cavalo, né? Pode parecer que você tem essa tática com o cavalo toma E5, ameaçando agora, se ele recapturar, você ia tomar o cavalo em H5, mas ele não vai recapturar, ele vai jogar dama para H4, defendendo o cavalo e atacando F2 duas vezes. O cavalo ainda está no ar, o nosso, então a gente precisa voltar, ele ia capturar em F2, e você consegue ver como essa posição cai rapidamente para as brancas. Aqui a gente tem uma qualidade de até um ou dois peões a menos, então a gente não pode jogar essa tática com o cavalo toma E5 não funciona. A continuação correta aqui seria cavalo para F1, basicamente continuando os nossos planos, ignorando essa ideia dele. Ele pode tentar jogar a dama para F6 com a ideia de aumentar o controle do quadrado F4, porque nessa posição, se ele joga o cavalo para F4 imediatamente, a gente toma, e não tem nenhum motivo para ele ter jogado isso, né? Ele estava tentando colocar um cavalo em F4, assim que ele conseguiu a gente toma a peça. Então dama F6 vem com essa ideia de tentar aumentar o controle desse quadrado. Agora a gente pode desenvolver o nosso bispo, contrapondo o bispo dele, que é uma das melhores, é a melhor peça do preto, na verdade, nessa posição. Cavalo para F4, seguindo o plano de posicionar o cavalo dessa forma, a gente continua com o nosso plano de cavalo para G3. O preto consegue colocar o cavalo na F4, mas essa não é uma vantagem tão grande quanto pode parecer. Até tem uma partida nessa posição que o Boris Gelfand jogou de brancas a partir daqui num torneio vendado, que a conversão dele foi perfeita a partir daqui. Então essa posição é melhor para o branco, e o Boris consegue provar para a gente como. Só para mostrar alguns lances da partida que ele jogou, a partir daqui, olha o que acontece nessa posição. Essa posição, as brancas têm um peão passado aqui extremamente forte, e em mais alguns movimentos o Boris conseguiu trazer a vitória a partir daqui. Então isso serve para provar que essa ideia com o cavalo H5 não é tão forte quanto pode parecer.
Então a gente volta para o lance principal. Depois de torre 1, cavalo H5 é uma ideia, mas o lance principal é bispo para E6 para contrapor o nosso bispo. Aqui vem uma outra ideia importante de conhecer no jogo italiano, que é o seguinte. Em geral, a gente não quer tomar esse bispo que está em E6. Por mais que isso dobre os peões das pretas, se a gente toma e ele toma de volta, ele tem 2 peões na coluna E, tudo bem, mas esse peão aqui, que vai aparecer em E6, reforça bastante o controle das pretas desses 2 quadrados essenciais no centro. Então, se você, por exemplo, faz isso, se você toma e ele toma de volta, acabou seu plano de cavalo F1 para G3 para F5 enquanto esse peão existir aqui. Isso tende a dificultar os nossos próprios planos tomar essa peça. E se o preto toma, a gente recaptura de dama, estamos com pressão em B7, não tem nenhum problema se ele decide trocar as peças dessa forma. Outra opção, se você quiser também, se você quiser manter os bispos no tabuleiro, seria voltar o nosso bispo para C2 da mesma forma aqui. É outra opção, mas o lance principal é continuar com a nossa manobra de cavalo para F1, as pretas podem centralizar a torre, a gente joga cavalo para G3 e a gente chega nessa posição. É aqui que a gente para a nossa análise para finalizar, porque a partir daqui começam a aparecer muitas possibilidades de lance para ambos os lados e não é muito bem o que importa ficar analisando a gente está saindo da abertura já, né? As peças já estão se desenvolvendo e ficar analisando isso muito profundamente começa a ser improdutivo. O importante mesmo é entender as ideias na abertura, todas essas ideias que eu falei, e saber onde posicionar suas peças e qual o propósito de cada uma delas. Então, para as brancas, esse bispo aqui vai tender a se desenvolver em E3, onde ele contrapõe a melhor peça das pretas. Então, esse bispo aqui é muito ruim, esse bispo aqui é muito bom. Se a gente conseguir trocar o nosso bispo ruim pelo bispo bom das pretas, é uma vantagem para a gente, de brancas. Outras ideias que podem aparecer vão depender do que seu oponente fazer, né? Aqui é onde basicamente você começa a jogar e segue nessa posição. Então, são essas as linhas que eu tinha preparado para mostrar. De novo, se você ficou com alguma dúvida, se eu não expliquei alguma linha muito bem, deixa nos comentários, eu vou tentar esclarecer o máximo que der. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. A gente vai continuar falando da abertura italiana em outras linhas mais divertidas, linhas de ataque também vão chegar logo em seguida aí nos próximos vídeos. E é isso que eu tinha por hoje. Até o próximo vídeo.